Cartas de Cristo. Carta 7. Introdução à Carta 7. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso, ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois veio ao canal, de maneira muito forte, a impressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com 2 asteriscos. A carta 7 foi impressa e ao conferir as páginas ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé, porém a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador, para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido, porém não encontrou nada. Então chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa, mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação Eu sou a vida, a verdade e o caminho foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da Carta 7, porém ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com na 2ª página em conjunto com a nota de rodapé da primeira página, eles sem dúvida ganharão novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com foi energicamente ditada e digitada no computador e em algum momento imediatamente depois a nota de rodapé na primeira página foi adicionada. Outro mistério. Como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que se semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo, mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem, mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A semente que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz em um caso 100, em outro 60 e em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 36.
Meu propósito, ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos não contaminados pela sua consciência egóica anterior. Tenho descrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura destas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual, e no final seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais, emocionais mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais emocionais produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio, o todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém na verdade é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas.
O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual mental emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois, para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-lo a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo, e então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional, apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento como um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes de minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês, não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação, rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que à medida que libera sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente, e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar, ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda você pode viver em duas dimensões, aquela do mundo físico na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o reino dos céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouviram que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função de seu condicionamento mental anterior.
As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos, atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo ser. Nesta carta quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio na consciência divina enquanto os seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer, e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio.
Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade e em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha, a luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes, a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciência espirituais normais. Identifique a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Elevando seu nível de frequências de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital, e o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores, seja porque você mesmo abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta.
Acreditam que o hoje se converte em ontem e passa, que não terá nenhuma relação com seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em 6 meses, 1 ano ou mesmo 10 anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão, por que me aconteceu isso? Porque para mim. É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará as suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis e frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistência são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. Torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao caminho espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pôde voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e impositiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém, tenho que dizer que quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou o alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida, e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade, e quem e o que você pode se tornar. É igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra, eu dizia: eu sou a verdade, o caminho é a vida. Verdade, o caminho, a vida abundante. Assim eu era, e sou. Nestas cartas estou dando a você estou mostrando para alcançar. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma.
Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão faço todos os esforços possíveis, através de meu canal, para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você, que está lendo esta carta, para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência, você é a consciência divina individualizada em séries de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva visível de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira, e unicamente, segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção, porém também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação, rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso, fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham estas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais e frequências vibratórias de consciência, ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos, e anos mais tarde podem renascer, e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldade em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência, egocêntrica ou espiritual, na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual ocorrem mudanças na consciência mental emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas.
Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psíquico-física que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento do delírio prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si na consciência humana Pai-Mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Estas cartas podem ser o meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia da consciência no corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do Pai, inteligência e Mãe, amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais, elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais, emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais.
O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração, e renovado amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual sem dúvida trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem em um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões, e consequentemente os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos que tomam o controle de seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais, emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim, os pais que se separavam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciência dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade.
Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o qual foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo que o estuprador, mas tenha a certeza de que as energias de consciência transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida, ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nestes tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio e a harmonia surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o status quo, com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas, até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação, rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina, e essa é a inteligência divina, amor divino, que é um poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos.
Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Este é o instinto oculto em você que sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, ou impulso de movimento contínuo aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como, então, o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem, em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas, a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto um impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras,
e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe, que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que, quando outras pessoas fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais eletromagnéticas do ego e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe, e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique e alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação, rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal, se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência amor divino ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez, aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física.
Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno e em anos vindouros esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais, emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais emocionais físicos para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para verdadeiro ser e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa.
Quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos mesmo à custa dos outros, e a psique alma que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma, a realidade divina, em sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique alma, agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avaliando as necessidades dos outros em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna sem fim do autoquestionamento e autojulgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino que é a realidade divina, mais do que a qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser. A psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego, através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-la nesse processo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não o fará alcançar uma vida espiritual ou terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade. Tal ato de força de vontade será autodestrutivo uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina, uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem, o desejo por posses pessoais se dissolve. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar, alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir com compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou autoengrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e a outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para florescer e ser feliz. Dar torna-se tão fácil quanto respirar, e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber dizendo: faça aos outros aquilo que deseja que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro, e se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro. Dessa maneira você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio.
Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina e inteligência amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria a sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver, é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não o faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade, mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, ou seu santo dos santos na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros, tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal, porém agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina, nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta, nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros à privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito.
Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando os seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e ao final dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística.